ele se encontra com uma pessoa que é identificado como o diabo, o tentador. Eu não sou um fã de cinema, eu sou muito ruim esse negócio de cinema, qual ator, qual série, essas coisas eu não sou muito de acompanhar. Mas tem alguns filmes que eu aprecio. Um deles é A Última Tentação de Cristo, né? Inspirado num romance de um escritor grego chamado Nikos Kazantzakis, ele que gostava de escrever sobre temas religiosos, né? E ele, a partir do romance dele, então, dessa obra, foi feito um filme, né? E é muito interessante como que o diretor, que eu não lembro quem é, ele retrata essa tentação de Jesus. O diabo que aparece para Jesus, a pessoa que aparece para conversar com Jesus lá no deserto, é uma pessoa parecida assim, vestida que nem eu, usando um terno e um colarinho clerical. É um religioso. É um religioso. De alguma igreja não está ali identificado. Mas é uma pessoa religiosa. Na época, né, quando o Kazantzakis escreveu esse livro e tudo, foi muita crítica, né? Como é que ele pega o texto do Evangelho e faz uma suposição dessa, que é absurdo e tal, parará. É aquela velha história, né? As pessoas, muitas vezes, elas vão ao cinema querendo receber doutrina, a reta doutrina, né, da religião, da igreja e tal, né? E vão para a igreja querendo assistir espetáculo. Troca as bolas, né? Eu acho que o cinema é o espaço, o cinema ou a escola de samba, ou sei lá o que, é o espaço do espetáculo, o espaço da arte. E o espaço da doutrina é esse aqui, certo? Mas eu mesmo até me aventuro aqui nesse texto a dizer que talvez não tenha aparecido ninguém ali para falar com Jesus. Que todo esse diálogo, tudo isso que rolou aqui, rolou muito dentro da cabeça, dentro do Espírito de Jesus Cristo. Se existia alguém ali, ou de carne e osso, ou só de, né, ou só de pele, né, como se diz que é o Satanás, né, essa coisa, isso é detalhe. Porque Jesus é confrontado com três grandes coisas aqui, nesse momento da tentação. Três grandes questões. A primeira questão é uma questão fisiológica, tem a ver com o corpo, tem a ver com, né, a sua própria sobrevivência. Ele estava ali numa condição de jejum, de absoluta fraqueza, com as resistências do organismo, digamos assim, minadas, vulnerável do ponto de vista físico. Então, a primeira proposta que aparece para ele é o quê? Faça com que essas pedras aqui se transformem em pães. Transforma essas pedras em pães. E tem pão que parece uma pedra mesmo, né? Tipo um italiano assim, redondinho. Pão australiano, né? Parece a pedrinha. Né? Faça com que essas pedras se transformem em pães e resolva seu problema. Né? O fato é que aqui não se trata só de matar a fome de Jesus naquele momento ali, sentado na beira do caminho do deserto. Não é só isso. Não é só isso. Ali estava uma primeira proposta de como Jesus ia conduzir o seu ministério. Ele poderia conduzir a sua atuação, o seu ministério,
matando a fome das pessoas, resolvendo o problema da fome na Galileia. Com isso, ele já estaria absolutamente consagrado como líder de um grande movimento de libertação do povo oprimido, especialmente do norte da Galileia. A gente vê a confirmação disso quando ele faz o chamado milagre da multiplicação dos pães, né? Tem uma hora lá que eles querem aclamá-lo rei, e ele some, ele desaparece, ele não quer ser encontrado, porque ele multiplicou os pães ali. Então já começou uma movimentação para transformá-lo em uma espécie de herói nacional, alguém assim, candidato a alguma coisa, não é? Então, Jesus aqui, ele responde, diz, olha, não é só de pão que as pessoas vivem, mas da palavra que vem da boca de Deus. E por meio de quem que a palavra de Deus ia ser anunciada? Por meio dele, Filho de Deus. Não é? Então, ele não nega a situação de necessidade humana, as necessidades humanas. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de dignidade, nós precisamos de reconhecimento, nós temos uma pirâmide, não é, de necessidades humanas. Jesus compreende perfeitamente as nossas necessidades e Deus atende as nossas necessidades, graças a Deus. Deus não nos quer passando fome, nem sendo discriminados, nem destituídos da nossa dignidade. Mas existe uma palavra para ser anunciada e foi para isso que Jesus veio. Então ele não embarca nessa primeira sugestão do inimigo, não é? De por meios mágicos e sobrenaturais produzir pão em benefício dele próprio e provavelmente de uma grande multidão que viria a segui-lo. Então vem a segunda tentativa, não é? Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Como é que o diabo pegou, levou Jesus até Jerusalém, que seria a cidade santa, né? Jesus saiu caminhando. O texto apresenta assim alguns problemas. A gente tem que compreender que essas coisas se dão num outro plano. Elas acontecem aonde? Acontecem no metaverso. Não ali no universo físico em que Jesus estava. Mas o fato é que ele se viu, então, conduzido lá até o alto do templo, provavelmente o templo de Herodes, que era uma grande construção, era algo que chamava a atenção das pessoas que chegavam a Jerusalém, porque era uma construção imponente, muito bonita, a joia da coroa de Herodes, não é? Então ele é levado até ali, no ponto mais alto do templo, e ele disse, olha, se és filho de Deus, se joga daqui de cima. Por quê? Porque ele vai providenciar anjos para te resgatarem lá antes que você chegue lá no chão. E com isso você vai ganhar notoriedade, você vai ter algumas horas de fama e vai ficar comprovado que você é alguém dotado de superpoderes, né? Num ambiente, o quê? Num ambiente religioso, um ambiente de fé, dentro de um grande símbolo da fé do povo de Israel, né? Então, o segundo campo, o segundo lugar da tentação de Jesus é exatamente o lugar da religião, o lugar da fé. Mas
Jesus recusa a proposta. Por quê? Porque a relação dele com Deus não é essa. A relação dele com Deus não é de ficar exigindo de Deus provas da fidelidade de Deus. Não é de ficar colocando Deus em situações complicadas para ele se virar, né, com ele. Então, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus prova a sua lealdade, a sua fidelidade conosco por maneira que a gente nem imagina. Não é necessário a gente ficar criando situações para, né, Deus depois intervir e consertar. Embora a relação de muitas pessoas com Deus se dê muito desse modelo, né? A gente que adora apontar confusão para depois recorrer ao poder, à misericórdia de Deus e tal, para livrá-lo das consequências do que está fazendo. Não é? Não é uma relação madura com Deus, e não era essa a relação do Filho de Deus com o Pai. E a terceira tentativa do diabo, essa já entra no campo do poder, no campo político, não é? E aqui a gente vê também uma analogia com o que aconteceu com Moisés. Moisés, quando estava se aproximando, já no final da jornada do povo de Deus lá no deserto, ele foi levado ao Monte Nebo, lá na serra, um lugar bem alto, e de lá ele tinha uma vista privilegiada da atual Palestina, da terra de Canaã, o lugar que era a terra prometida. Então, de lá, Moisés pôde avistar as terras que o povo de Deus iria ocupar, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Não é? Mas ele mesmo não entrou na terra. Ele mesmo não ultrapassou o Rio Jordão para tomar posse daquelas terras. O povo sim. Então, este personagem que acompanhou Jesus nesse período aqui, né, inimigo dele, disse, olha, esse aqui é o mundo, entendeu? Todos os reinos da terra estão aqui. Provavelmente deve ter sido levado lá na órbita da Terra, é mais ou menos igual o Jeff Bezos lá, né, com a nave dele, né? Vamos fazer um passeio aqui orbital. Todos os reinos da Terra estão aqui. Tudo isso é seu se você me adorar, se você reconhecer o meu domínio sobre essas coisas, né? E Jesus prontamente refuta essa proposta, né, dizendo, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, se dependesse de fazer acordo com o inimigo, ele não queria saber de ser o Senhor desse mundo. Por quê? Porque ele sabia também perfeitamente que ele alcançaria essa mesma posição, mas por outros meios. Por meio do seu sacrifício na cruz, por meio de sua vitória sobre a morte. Jesus chegou aonde o Satanás lhe propunha, e ele é rei do universo, sem ter que fazer concessões para
aquele que se considerava senhor deste mundo. Então, algumas coisas interessantes nesse diálogo é que Satanás, ele aborda Jesus com uma capa religiosa, inclusive citando a Bíblia. Tem coisas que ele fala aqui que são versículos que estão lá, está na palavra. Não é? Então a gente tem que estar alerta e ter uma maturidade espiritual suficiente para compreender que muitas vezes a Bíblia pode ser usada para justificar, para sustentar o mal. É possível isso. Não é? Por isso que o Nicolas Kazantzakis lá no filme aparece o diabo com uma roupa religiosa. Não é? Outra coisa é que essas três tentações aqui resumem basicamente as expectativas que as pessoas tinham em relação à figura do Messias. O que a população oprimida de Jerusalém esperava do Messias era exatamente isso: alguém que acabasse com a fome, que desse meios de subsistência e dignidade para o povo de Israel, que fosse um chefe da religião, que tivesse uma autoridade religiosa, daí a história de se jogar lá no alto do templo, e que tivesse também uma autoridade política, né, até militar, para dominar todas as nações no mundo. Era isso que as pessoas esperavam de um Messias em Israel. Então essas tentações mostram esse confronto entre as expectativas do mundo e a natureza de Jesus Cristo. E ele então ali, ele tem que se confrontar com isso. O que eu vou ser? Eu vou ser aquilo que o povão está esperando que eu seja, está precisando de alguém, né, desesperadamente, com esse perfil messiânico, literalmente, né? Ou eu vou cumprir aquilo que o Pai determinou, ou eu vou obedecer a missão que eu recebi enquanto filho de Deus. É esse o grande conflito que acontece na tentação de Jesus aqui. O que isso tem a ver conosco? Nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, nós também somos confrontados com as mesmas coisas. Também somos confrontados com as mesmas coisas. Não é? E volta e meia a gente cai nessas tentações. Tentação política, então, é mais. Não é? Muitas vezes embarcamos em projetos de poder para dominar um país, para dominar um mundo, em nome de Jesus. Né? A história da igreja é a história de um poder que chegou, inclusive, a dominar o mundo ocidental, a Europa, né, e as Américas, tudo isso, um projeto colonialista. Né? Tudo isso foi feito em nome de quê? Em nome de expandir o reino de Deus. Quando o Pero Vaz do Caminha chega aqui no Brasil, que escreve a carta ao rei Dom Manuel, ele diz: olha, estamos aqui para expandir o reino de Deus. Ele fala isso, a certidão de nascimento do Brasil. Não é? Então, essa tentação a igreja caiu, e também, né, as outras tentações também, de ser alguém que quer acabar, né, com a fome, alguém que quer dominar, monopolizar o acesso
a Deus e exercer o poder político. As três coisas, né? Em si, nenhuma dessas é, digamos assim, condenável, mas o problema é que a gente se contenta com esses projetos e esquece do Evangelho. E esquece do Evangelho, e esquece de transformar as vidas das pessoas, esquece do verdadeiro núcleo da boa notícia, né, expresso na palavra de Jesus Cristo. Né? Então, nós também somos tentados, né? Temos nossas tentações também individualmente, né? Cada um sabe qual é a sua torta de floresta negra, né? Que é difícil, às vezes, resistir, certo? Mas o fato é que outra coisa que a gente presencia aqui Satanás não... Ele propôs, ele apresentou da melhor forma que ele podia as propostas de tentação para Jesus. Mas ele não pôde obrigar Jesus a fazer nada. Por quê? Porque era o Filho de Deus? Não. Não é só por isso. É porque ele não pode nos obrigar a fazer nada. O cara às vezes sai atirando aí e tal. Não, foi o capeta. Tá? O capeta mandou atirar. Não. Ele mandou, mas quem atirou foi você. Não é? O pecado já é exaurado. Cumpre a ti evitá-lo. Nós temos que ter noção da nossa autoridade também diante do mal, nosso poder para recusar o mal, da mesma forma que Jesus recusou, porque o diabo não tem esse poder sobre nós. Podemos ter essa segurança. Não é? O período da Quaresma, tradicionalmente, principalmente na Idade Média, né, era visto assim como o período das tentações, né? Porque como as pessoas eram obrigadas a seguir uma dieta sem carne, né? Tinha uma festa antes da Quaresma que era a festa do adeus à carne, chamada Carnevale. Em italiano mantém esse nome, né, Giorgio? Carnevale. Né? Adeus à carne. Né? Então, por ser a festa do adeus à carne, as pessoas se sentiam pressionadas, tentadas a descumprir o jejum, aquela coisa toda. E aí eles diziam, não, porque o mundo está... as bruxas estão à solta. Em algumas regiões do Brasil era o Saci Pererê. Na época da Quaresma era a época que o Saci Pererê atacava. Essas histórias, né? Não, pode ficar tranquilo que o Saci não vai atacar ninguém aqui, não. Porque nós podemos resistir na palavra da mesma forma que Jesus também resistiu. Então era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos fortaleça, nos dê a mesma consciência e a mesma firmeza na palavra para resistir a todo o mal. Amém? Amém. Nesse culto aí eu pulei a